Alô você, o nosso bate-papo de hoje, você está vendo aí, é com o ex-prefeito Saulo Esperoto. Nós vamos falar sobre muitas coisas, mas é claro que os pontos principais são a política e o que advém da política. Nós estamos em ano pré-eleitoral. O PSDB, o partido ao qual o Saulo é filiado, passa por alguma instabilidade nacional e estadual, e a gente vai pesquisar, perguntar tudo isso para o Saulo. Abrindo, Saulo, tudo bem contigo? Tudo bem, Tony? Tudo bem? A satisfação está aqui, com todos que estão nos vendo, nos ouvindo. E dizer, é importante sempre, acho que acima de tudo é fazer a interlocução, ouvir as pessoas, os questionamentos, né? E mostrar realmente o que a gente entende, o que a gente busca no dia a dia, através do conhecimento, através do grupo político, através do grupo de pessoas, através do primeiro, segundo, terceiro setor, sempre unindo as forças para que a gente possa sempre promover a qualidade de vida. Acho que o principal, acima de tudo, é que a gente consiga, com todos, fazer com que nossa vida melhore. Nós vamos abordar vários temas, mas eu queria iniciar, Saulo. Eu não vi assim uma abordagem, uma avaliação mais completa sobre a eleição do ano passado. Eu gostaria que você me dissesse assim, nos dissesse, como é que você avalia a campanha, a votação, como é que você avalia esse quadro, mais especificamente em relação a você, a campanha? Primeiro, nós tivemos, primeiro tive a honra e satisfação de ser prefeito por 4 oportunidades, renunciei ao mandato, né, em abril do ano passado, dia 1º de abril, para concorrer ao pleito de deputado estadual. Fiquei em 35º dos 40 deputados, né, da votação, fiquei em 35º e não me elegi por causa da legenda, ou seja, faltou legenda para que eu pudesse me eleger, ou seja, 6 deputados fizeram os menos votos que eu e se elegeram. É a tal da legenda, que funciona partidariamente, um conjunto de números por global que você consegue ir as vagas na Assembleia, como também na Câmara de Vereadores e qualquer outro lugar. Realmente, nós tivemos, eu tive uma grande votação em Caçador, eu só tenho que agradecer Caçador, que me votou mais de 22 mil votos, a todos que me votaram fora, mais de 6 mil votos fora de Caçadores, catarinenses, que tiveram a oportunidade de votar em mim. Mas foi uma campanha muito individual, no sentido que, por 2 aspectos, Tony, eu não consegui me eleger. Primeiro, eu não saí anteriormente para fazer campanha. Não saí para fazer campanha fora de Caçador. Tem uma rede de relacionamento muito grande, tem um partido, né? Mas, sendo claro, o partido, através dos deputados atuais, já estava com toda uma estrutura organizada de 4, 6 anos, 8 anos, os deputados que têm 5, 6 mandatos, então ele já tinha toda uma estrutura, e você sabe que o relacionamento disso, dos deputados, é muito normal, é natural, a troca, né? Ou seja, o parlamentar, ele representa não só os catarinenses, né? No parlamento catarinense, na Assembleia, né? Mas também representa a sua cidade, sua região, seu segmento. Então, esse vínculo cria-se. Então, é difícil você logo sair e tirar o vínculo deles. Então, não adiantava eu, automaticamente, no processo do partido, retirar votos. Teve deputados que não são daqui que fizeram aí 20, 25 mil votos aqui na região. Se eu pegasse 10 mil votos deles, eu me elegeria, mas talvez um deles ficasse fora. Não foi essa a intenção. Eu não fui entrar no partido para tirar voto deles. Então, eu fui externamente, fora de Caçador, buscar contatos, rede, claro, algumas pessoas partidárias ajudaram eu, né, no sentido para que eu pudesse fazer chegar minha mensagem ao cidadão catarinense, mas em si realmente então foi um aspecto. Então eu tive a dificuldade. Primeiro, eu não saí para essa campanha antes, não pedi para ninguém, eu conheço muito relacionamento. E os deputados, por exemplo, estão há 4 anos em campanha. Já estão, tem deputado que está há 20 anos, né? Tem deputado que tem 5, 6 mandatos, sim. Então é uma ligação muito profunda e você tem que respeitar. Claro que nesse relacionamento algumas ovelhas se desgarram, não é verdade? Sai do processo, é normal, natural. Então, primeiro ponto, eu não saí para fazer campanha, eu cuidei da prefeitura, né? Eu acho que minha parte eu tentei fazer o máximo possível com o prefeito, sempre junto com o grupo, ninguém faz nada sozinho, né? A gente precisa fazer e trabalhar em grupo, né? Aí e nessa situação também, externamente de Caçador, partidariamente tive uma pouca ajuda, e um dos fatores que
que eu acredito que foram preponderantes na questão perda de votos meu. Eu vou dizer que foi o 22. Né? O 22 do presidente Bolsonaro foi... Alavancou. Tanto que elegeu um governador, elegeu um senador, elegeu 11 deputados estaduais e 6 federais, né? 6 federais, né? Então, é um volume que foi muito maior que o 17 em Santa Catarina. Uma onda. Então, a onda, as pessoas enxergavam, depois se você quiser falar sobre o PSDB, as pessoas enxergavam o PSDB por alguma postura de candidato, de uma pessoa ou outra, por não querer votar no Bolsonaro, por situações pessoais, nesse sentido, porque o partido nunca votou no PT. Né? Mas alguns expoentes entendiam que o Bolsonaro não era o candidato, pessoas individuais, não partidário, não partido. O partido fechou questão, nunca votou. Tanto que o PSDB, em toda a sua vida, né, teve candidato contra o PT. Desde o Fernando Henrique, quando foi candidato a presidente, foi reeleito em 2002, depois foi o Serra, foi o Oeste, foi o Alckmin, né? 2 vezes, todas as vezes. Na última eleição nós não tivemos por disputas internas, né? Que teve o Dória, né? E afinal o Dória desistiu, e teve também o próprio Leite, que também perdeu as convenções. Então, mas o PSDB sempre foi oposição ao PT. E nessas últimas 2 eleições ele perdeu a sua identidade com relação aos extremos, direita e esquerda. Porque o PSDB é um partido de centro. Ele trabalha da seguinte maneira. Pode observar toda a gestão dos prefeitos e governadores, até do presidente da República, sempre foram gestões ótimas. Não, papo sério, assim, ó, por quê? Porque eles cuidam na questão administrativa. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos apoiar, aí tem que ter a liberdade econômica. Nós precisamos ter liberdade econômica, né, para que haja um desenvolvimento econômico. A gente só se desenvolve com o progresso, progredindo, né? Aí gera emprego, gera impostos, gera riquezas e automaticamente reverte para o Estado, quando falo do Estado da União, o Estado, municípios, esferas, e esses recursos são repassados para quem? Para as pessoas, para prestar serviços, né? Os poderes constituídos, um dos dois, né? Os órgãos de controle, os fiscalização, e também o poder executivo, né, claro, que tem que ter sua estrutura, o poder legislativo e o judiciário, são todos os órgãos, fora os órgãos de controle, os tribunais de contas, assim por diante, tá? Então, todo esse valor, e nós entendemos que o PSDB, ele entende que o Estado, ele tem que estar presente, mas na saúde, na educação, na verdade, tem que estar presente na segurança. O PSDB foi um dos partidos que mais privatizou em termos de dar uma concessão. Quase a concepção do Estado mínimo. Isso, ou seja, o Estado menor. Pode observar todas a gestão dos governadores, do presidente, seja, o Estado fazendo a sua função de serviços públicos, de controles, de legislação, né? E o executivo, claro, né? Fazendo a parte principal, ou seja, enxugar. O PSDB, ele sempre teve um projeto, não é projeto de poder, é projeto de governo. E a gente quer governar para as pessoas que deram oportunidade para nós. Esse eu acho que é o melhor dinamismo que a gente tem. Esse infortúnio, vou dizer assim, Saulo, porque o PSDB tinha candidato, o candidato era o Dória, aí por problemas em São Paulo, o Dória não foi mais, aí acreditava-se no Eduardo Leite, e também optou pela reeleição para governador do Rio Grande do Sul. O PSDB acabou lançando lá uma vice para a Simone Tebet do MDB. O PSDB não quis, vou utilizar essa expressão, não quis, evidentemente, seguir com Lula, seria um contrassenso pelos últimos anos, e com o Bolsonaro dentro daquilo que você mencionou. Você acredita que isso enfraqueceu o PSDB também nas eleições para deputado? Quando você não tem candidato, quando você tem um candidato na majoritária, ele puxa voto. Seja para presidente, seja para governador, seja para prefeito, ele puxa voto para os deputados federais, senadores, ele puxa voto para os deputados estaduais, na verdade, ele puxa voto para o vereador. Então o prefeito ele puxa, ele realmente é legenda. E o PSDB realmente não teve essa candidatura por N fatores que tu falaste, né? Mas o grande adversário do PSDB foi internamente por diversas questões internas, que sempre não é dizer puxar o tapete, mas por interesses, não digo vaidades, mas assim, ó, eu acho que todos nós temos que, eu sempre penso algo assim, ó, nós não podemos derrubar ninguém, nós temos que impulsionar as pessoas para que elas cresçam. Eu sempre quero ter ao meu lado pessoas que sejam melhores que eu, que tenham mais capacidade,
Ninguém tem menos capacidade ou mais capacidade que ninguém, mas estejam mais preparadas para aquele segmento, para aquela área, para aquele momento, para aquela situação. Entende? Ou seja, técnicos ou pessoas em gestão política. Sim. Um executivo, ele tem que ter habilidade política, mas também tem que ser um líder, ele tem que liderar as pessoas. Ele é orientativo, ele não é se espelhar, mas é conduzir e dar condições para que as pessoas do seu grupo possam trabalhar e cobrar resultados. É normal em qualquer família, qualquer negócio, não é verdade? Tem que ter resultado. É por ali. Saulo, você é uma liderança não apenas de caçador, é uma liderança estadual. Você normalmente é convidado e tem assento nas decisões do PSDB no Estado. Faz algum tempo, eu não me recordo, acho que foi este ano que surgiu uma foto em algumas redes sociais, você estava com um grupo de tucanos catarinenses em Porto Alegre, com o Eduardo Leite, que é o atual presidente do PSDB Nacional. O PSDB Nacional, como eu disse na abertura deste podcast, vive uma certa instabilidade, o catarinense também. Sim. Como é que você avalia o PSDB? Vamos usar uma palavra assim, dá para reorganizar? O militar diria, dá para reagrupar e progredir? Como é que você analisa? Veja, nós precisamos sempre ter princípios, né? Todo partido ele tem a sua ideologia partidária, né? Ela tem, vamos dizer assim, as suas regras, as suas normas para seguir. Em si, todos eles, no final, eles têm a mesma finalidade. O partido é o meio, é a forma de ser. O partido é composto por pessoas e o PSDB, ele precisa não digo ressurgir, se reorganizar, ele precisa ter a sua identidade, a sua nova identidade. Retomar aquela antiga ou uma nova? Veja assim, o Brasil está virado em extremos hoje. O mundo está, né? Direita e esquerda. Né? Sim. Isso, de certo ponto, não é salutar, não é algo que possa ser construtivo, entende? Nós temos que ter equilíbrio de bom senso. Utilizar as ferramentas excepcionais que são da direita, o desenvolvimento econômico, tal, aquela coisa que eu falei agora há pouco, né? E saber também utilizar as funções do Estado, né? Para preservar o cidadão, para dar apoio ao cidadão nos seus mais diversos serviços e órgãos de controle, né? Que aí vai por legislação, assim por diante. Então o PSDB, ele precisa ter esse grupo de pessoas, que são pessoas que fazem parte, você pode observar, está surgindo novas lideranças, né? Lideranças que estão neste momento, não é uma identidade, o PSDB não perdeu nada, é que houve uma ruptura e o PSDB perdeu a sua, vamos dizer assim, desde quando o Bolsonaro veio em 2018, né, ele perdeu a identidade no sentido de ser oposição ao PT, ser direita. Mas o PSDB, ele sempre foi a oposição e continua sendo oposição ao PT. Isso é questão fechada. Entende? Então, nós precisamos ter um crescimento. Precisamos demonstrar à população quais são as ações do PSDB em governar. Não significa que ser direita ou ser esquerda é a melhor opção. O que é a melhor opção é fazer gestão administrativa. É fazer que o Estado esteja presente, né? E que a iniciativa, o desenvolvimento econômico seja apoiado para que ele possa ser mais eficiente e não o Estado atrapalhar ao desenvolvimento econômico. Então, essa é a visão de país, de governo. Nós temos que ter uma visão de governo, no sentido de que a gente possa ser eficiente. E, às vezes, em razão a qual de pensamentos individuais, posturas e projetos pessoais fazem com que a gente ouça algumas coisas que não são aquilo que a gente gostaria. Então, no momento, algumas pessoas devem sair, outras devem entrar. Isso é normal. Então o PSDB ele precisa colocar o seu posicionamento. Não quero dizer que a esquerda é melhor, que a direita é melhor. Todas têm a sua função, todas são funções. Só que tem que ter projeto de governo, não projeto de poder. Esse é o principal. Saulo, lá na campanha, lá por agosto do ano passado, houve uma disputa interna quando o PSDB resolveu apontar o vice do Espiridião a mim.
Desde lá, o ex-governador Leonel Pavan está quieto na dele, porque na verdade a família dele tomou algumas posições, disse algumas coisas na imprensa. Na verdade, o Pavan queria ser o vice e o partido, utilizar a maioria, o partido optou por o Dalírio Beber de vice. Passou esse período, o Clésio Salvaro, liderança importante do PSDB em Criciúma, deixou o partido e ingressou no PSD. Qual é o peso dessas pessoas que saíram do partido? Você vê o PSDB mais fraco por isso? O Leonel Pavan, ele continua no partido ainda, né? Ele está no partido, a filha dele provavelmente, não sei se vai ser candidata a prefeita, mas ela vai voltar ao legislador, o cargo de vereador, no caso, ela vai ser candidata em 2024, né? Claro que são lideranças importantes. O Pavan, sem dúvida, foi e é uma grande liderança. Ele foi tudo, né? Desde vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador. Só não foi presidente. Né? Foi vice-governador e governador, não é verdade? Então, ele tem um currículo impressionante. Então, ele tem uma capacidade de aglutinar. Ele teve um processo de saúde, né, que ele teve, mas ele recuperou muito bem e veio com mais energia. Então, naquele momento, não era. Eu estava participando, até fui candidato, né? A vice, lembra? Eu me recordo. Mas fui porque pediram para eu ir, né? Montar uma estratégia, dar umas opções. Então, eu só recebi um voto, né? De 11 votos, eu recebi um voto. Eu não podia votar em mim mesmo, não votei, não podia nem votar eu em mim, né? Porque eu não, no momento, né? Era só a comissão que poderia votar, que era a comissão do PSDB e o Cidadania que votava. Naquele momento eram 11 candidatos, e ele foi superado e naquele momento ele não aceitou muito bem. Mas tem que respeitar o posicionamento dele, tá? Mas ele é uma excelente pessoa, um grande líder, e tem que respeitar o seu histórico e a sua presença nesse sentido. E ele continua, tem currículo muito forte, tem capacidade de gestão, é um trabalhador, trabalha muito, muito forte e avança bem. O Clésio Salvaro é um excepcional líder, o Clésio é ele, né? Ele tem a identidade dele, ele entrou acho que no PSDB, não lembro, 2002, 2003, 2004, não lembro na época, não, acho que foi um pouquinho mais, foi depois, não lembro, tal. Mas é um excepcional prefeito, né? Já foi três vezes, não lembro, 4 vezes, uma vez tiraram o mandato dele. Acho que é também, 4. Quarta vez, né? Uma ele não conseguiu assumir, né? Por causa ele perdeu o mandato por causa Aí do casamento. assumiu o Márcio Búrigo. Isso. Então, mas o Clésio, ele tem uma questão local. Ele tem um projeto local. O Clésio tem um amor imenso por aquela cidade de Criciúma, incrível, né? Ele vive a cidade, né? E ele também é um grande gestor. As pessoas respeitam muito o trabalho dele, tanto que as eleições dele também sempre foram muito fortes, né, em Criciúma, né? Ele foi deputado estadual por diversas vezes, depois prefeito por 4 oportunidades, uma não conseguiu assumir, mas sem dúvida fez com que essa saída dele do PSDB fragilizasse, né? É normal as pessoas buscarem seus projetos locais, e vai ter muita mudança, Tony, vai ter muita mudança, porque agora o pleito é municipal. O pleito é as prefeituras, os vereadores. Pelo que eu avalio regionalmente, aquela janela das filiações de vereadores lá em março do ano que vem, ali vai dar para sentir a mudança que vai ocorrer. Mas retornando ali, Saulo, você fez uma votação muito expressiva em Caçador novamente. Fez uma votação regional. Você ficou o segundo suplente do PSDB. Você trabalha com a possibilidade de assumir na Assembleia? Existe alguma conversa nesse sentido? Sim, olha, você sabe que nós elegemos 2 deputados, né? Eu fiquei como segundo suplente, segundo suplente geral, né, da Assembleia. Se observar lá, eu fiquei, em termos de votos, segundo suplente geral. E do PSDB, o segundo. O primeiro foi o Acélio Casagrande, de Criciúma, né? Fez 37 mil votos, fez uma excelente votação lá em Criciúma. Criciúma tem um colégio eleitoral muito grande. Empurrado, né, pelo Clésio lá, né? Então ele fez um belo trabalho, mas fez, né? Então, e ele e a Giovânia também têm um projeto para ser candidato a prefeito em Criciúma, né? Então, mas a Giovânia é deputada federal.
primeiro suplente, né? Mas faltou 190 votos, não lembro, para fazer o deputado federal e 700 e poucos votos para fazer mais um estadual do PSDB. Ou seja, mas é aquela história, a legenda, né? Então há possibilidade, sempre há possibilidade, tem muita coisa para acontecer, nesse sentido. Com 2 deputados é mais complexo, porque eu sou segundo suplente, né? Você assumir. Nós não participamos do governo do atual governador Jorge Mello, do PL, nós não estamos participando, né, do governo. Tivemos diversas tratativas, conversas, mas o governador ele tem um modelo diferente, tem que respeitar e entender a forma dele governar Santa Catarina, né? Tem que dar tempo ao tempo também para que ele possa fazer as suas ações, seus projetos, colocar em prática. E a gente sabe que ele tem conhecimento, né? Tem muita técnica, né? E vontade para fazer isso acontecer. Então depende dele, né? E do seu grupo de trabalho. A gente não pode torcer contra, nós temos que torcer que vá cada vez melhor, né? E uma possibilidade do PSDB ingressar no governo e, de repente, você ser aproveitado? Olha, vou lhe dizer assim, ó, eu acho que ainda nós já passou, acho que até o time nesse primeiro momento. Pode ser que aí a partir do ano que vem, com a nova geografia das urnas, que tem as questões das prefeituras aí, pode ser que aconteça uma coisa, mas nesse momento não existe possibilidades nesse sentido, de partido. A pessoa física pode ser, mas CNPJ partidário não. Mas pessoa física também, eu tenho minhas atividades empresariais, estou trabalhando nela, estou sempre retornando. Quando é prefeito, você não tem você não tem tempo, você não consegue às vezes, como eu vou te falar, fazer com que você se dedique à sua atividade empresarial. Então, porque ser prefeito ele te toma muito tempo, você se doa à causa, né? Então, Além da questão legal, da legislação, humanamente é quase impossível você ser prefeito e administrar imprensa. A empresa porque você tem essa dificuldade até por ter a questão legislativa, né? Que você nem pode ser sócio gestor da empresa, né? Quando você assume a função de prefeito, né? Você tem que sair como você não pode ser o sócio, você pode ser sócio cotista, né? Mas você não pode ser o gestor da empresa, né? Então mas vamos lá, a gente não sabe amanhã. Eu acho que tudo é uma construção. Estamos sempre abertos para que a gente possa, se formos convocados para um projeto, seja ele qual for, a gente está sempre à disposição para fazer o melhor. Saulo, eu te liguei há aproximadamente 4 meses, porque estava um zum, vamos dizer assim, na cidade, em Caçador, de que você iria para o OPL. Agora, há poucos dias, ainda não foi anunciado oficialmente, mas está na boca do povo também que o prefeito Alencar parece que está indo para a OPL. Sim. Houve esse convite, no teu caso, em relação a você, a tua pessoa, houve alguma possibilidade, você descarta isso, pelo menos neste momento? Não, nesse momento, porque eu nem sou candidato, né? Eu estou no PSDB, eu acho que a gente tem que reconstruir, tem que ter um projeto para 2026, né? Estamos num projeto para 2026, a gente quer buscar ter o mandato, sem dúvida alguma, mas, como falar, buscar é um conjunto de fatores, vai ter muita mudança, mas nesse momento agora, o Alencar, ele é uma pessoa muito bem estruturada, bem organizada, no sentido, é um bom gestor, e o problema é que às vezes nessa identidade que o mandato que nós ganhamos seria até o ano que vem, então às vezes atrapalha um pouco a identidade do Saulo com a do Alencar. Então ele vai ter que ter a identidade dele, ele está formatando a identidade dele para as pessoas, ele está demonstrando como é que ele atua. Tentando colocar a sua marca. É isso importante, todos nós temos a marca, só que às vezes no primeiro momento é um pouco complexo, porque nós temos projetos que estão sendo executados, né? E nós tivemos plano da pandemia, a pandemia atrapalhou todo mundo, a pandemia foi destrutiva na questão de obras, né? E de custeio, foi muito ruim, então muitas obras paralisadas por os valores subiram absurdamente, né? As construtoras faliram, ou não conseguiram tocar, então se tiver aditivo de preços de obra, então ainda agora que estão se conseguindo, temos obras aí que estão sendo feitas porque teve problemas, né? Por exemplo, do Parque Linear, obras que tinham que seja aditivos contratuais, de preços, de prazo, não poderia se remover as pessoas que estavam em área da União, então, por questões da Covid. Então, cara, é muito complexa a situação. Às vezes quem está fora, mas não termina a obra, não faz as coisas. Cara,
Posto de saúde, cara, a construtora quebrou. Teve situações que iam ser licitadas 3, 4 vezes, cara. Situações. Esse aeroporto foi licitado 3 vezes agora, foi feito agora um contrato pelo consórcio aí e tal, o governador. Então, cara, se te falar assim, é tão complexo. Então, nossas obras vão até 2024. Tem muita obra que nós fizemos juntos. Eu, Alencar, não fiz nada sozinho. Ele é o prefeito hoje. Então, ele está tocando as coisas e ele vai fazer, e está fazendo da melhor maneira. E está projetando também o seu projeto para um próximo pleito, se possível for, né? E eu vou estar junto com ele, eu quero auxiliar ele no sentido, porque respeito todos os demais candidatos, mas como eu estava junto com ele e sei da boa vontade, da capacidade dele, e sempre tivemos trabalhando junto, eu era prefeito antes, ele era vice. A função do vice é substituir o prefeito, quando necessário, né? Nem precisa estar na prefeitura se não quiser, mas ele estava todo dia lá, todo dia me ajudando, auxiliando, me ensinando, trabalhando, buscando, aprendendo conosco, todos, sabe? É uma troca. Então, acho que isso é importante. Então, eu não tenho dúvida que ele tenha da capacidade e da vontade dele de fazer com que essa cidade seja melhor ainda. A resposta, Saulo, da pergunta que eu vou te fazer, ela é bastante evidente. Mas eu preciso fazer. Não te respondi sobre sobre se eu estaria, se eu fui convidado para ir ao pé. Não, eu não fui convidado para ir ao pé. Diversas conversas chegaram, mas eu sou muito CNPJ. Grupo. Eu não sou pessoa física. Eu não consigo trabalhar individual. Mas a pergunta é outra ainda. É outra pergunta ainda. Por mais óbvio que pareça, eu preciso te perguntar. Existe alguma possibilidade, mesmo legal, porque você, no entendimento de 99,9%, você está impedido de concorrer na próxima eleição, porque seria uma reeleição. Eu não posso. Você tem convicção disso, que você está fora da próxima eleição? Não, deu para bola, né? Assim, tem tanta gente com tanta energia, tanta vontade de ser prefeito ou ser prefeita, né? Tem tanta gente que pode fazer. Primeiro, se fosse, não me passa na cabeça isso ser agora, né? Lá no futuro, sei lá, o futuro nos pertence a um conjunto de fatores, né? Às vezes, ser convocado, chamado para um projeto, e uma eleição é um conjunto de fatores, né? Você tem que respeitar e fazer com que essa mensagem chegue ao cidadão. Mas não existem possibilidades jurídicas eleitorais para que eu possa ser nem vice e nem candidato a prefeito. Não tem terceiro mandato, não existe terceiro mandato. E, aliás, vou falar para você. Vamos falar em termos de reforma. Nós fizeram uma mini reforma eleitoral, né? Vamos falar um pouquinho nós teríamos que ter uma reforma política nesse país. Nós teríamos que acabar com a reeleição. Mandatos de 5 anos, unificar os mandatos. Vamos prorrogar de prefeito a próxima? Não tem problema, vamos prorrogar dos deputados, prorroga, né? Unifica, porque separou lá em 96, não lembro, 94, não foi em 96 que separou, que unificar, né? Acho que foi em 96, não lembro a época. Faz tempo, eu estava brincando de bolinha de gude, não sei, nem tanto, né? Acho que é assim. Mas assim, unificar os mandatos, sem direito à reeleição para o executivo, presidente, governador e prefeito. 5 anos de mandato. 5. Primeiro ano, cara, você pega o orçamento do outro prefeito, do outro governador, do presidente, tu não faz nada. Cara, a cada 2 anos, a cada 4 anos, você trabalha 2 anos. Por exemplo, o ano que vem é eleição, para tudo. Não, o ano passado não foi eleição, parou tudo. Então, 4 anos você trabalha 2. E o teu primeiro ano é o ano do orçamento anterior. Porque quem assumir em 2025 é o orçamento que o prefeito, o governador, o presidente fez em 2024. Eu concordo em ter reeleição para o Poder Legislativo. Uma vez só. Uma vez. Não há de eterno. Uma vez. Tá? Por quê? Porque não tem, senão, cara, não é profissão isso. Não estou dizendo que não seja importante, mas não é profissão. E outra coisa, voto distrital misto. Por que eu vou te falar do voto distrital misto? Essa é uma bandeira do PSDB de muito, muito, muito tempo. Por que você não consegue isso? Vamos lá. Vou te dar um exemplo bem clássico. De Joaçaba a Campos Novos, até Rio Negrinho, São Bento, Porto União, Canoinha, São Bento, ali em Santa Cecília, nós não elegemos nenhum deputado estadual de nenhum partido. Não elegemos nenhum. Significa o quê? A região não tem deputado. Porque, cara, é
que nem você trabalha na sua empresa, na sua casa, você vai trabalhar para sua casa, você vai trabalhar para sua empresa, não é verdade? Então, você pode ter um segmento, é humanamente impossível um deputado atuar em todas as regiões de Santa Catarina. Como é que ele vai puxar essa sardinha na sua brasa? Não é verdade? Então, gente, é uma coisa simples. Então, por isso que é importante ter reforma política. Tá? Aí nós elegeríamos o quê? Na região do colegiado. Cada região vai se eleger o seu estadual, o deputado estadual. Um ou mais vagas, o seu federal. Isso. Aí, o senado misto, porque senador é 3. Aí eu digo cidadão, não teria a questão de falta da representatividade. Claro. Haveria obrigatoriamente uma representatividade proporcional à população da região mapeada. Teve gente aqui em Caçador de deputado estadual, federal, que nunca botou pé, só na mídia fez 600 mil votos, 1.500 votos. Saulo, retomando ali, E nem vai voltar, né? como é que você analisa o sistema? Para mim, o sistema eleitoral ele é injusto. E aí mexe justamente aí. Tem 6 deputados na Assembleia com menos votos que você. Sim, é legenda, né? E essa não é uma das coisas que, da maneira que está, parece injusta. Eu me lembro de colega lá no passado, em 2000, 96, 2000, de cidadão que tinha... 200 Vou votos. citar aqui o caso. Vou citar claramente para você quiser pesquisar, fica à vontade. O ex-vereador de Florianópolis, João da Bega, numa época, fez mais voto do que 14 deputados que estavam na Alesc. E ele ficou suplente, assumiu depois de um período, se não me engano, estava no PSDB, houve uma conversa interna e assumiu. Sistema maluco, não é? Você tem uma ideia, hoje se eu tivesse num outro partido, por exemplo, o PL, se eu tivesse no PL, com os meus votos, e 2 deputados do PL fizeram menos votos que eu, e se elegeram. Então, é legenda. É aí que está a reforma política, né? Porque hoje é por legenda, não é por mais votos. Dos 40 eu fiquei em 35º. 6 deputados fizeram menos votos que eu. Então, na temática básica, né? Ou seja, eu deveria estar eleito, tá? Se fosse uma reforma. Então, por votos, né? Mas não é só o voto. É que aí você analisa assim, ó. Pô, tem regiões que tem maior densidade populacional. Aí você tem densidade populacional, tem mais votos. A questão proporcional. Cara, então dá uma olhada de quantos deputados nós tivemos da BR-116 para lá e da BR-116 para cá. 2, população lá. Então, não é uma coisa correta. Como é que você vai desenvolver um estado inteiro, né? Santa Catarina, né? Onde que você tem aí diversas, menos densidade populacional e maior área territorial, aonde que você precisa. Vamos falar da nossa região. Acontece com a nossa região. Pô, nós temos aqui o nosso pior índice de desenvolvimento social humano da região, tirando o Caçador, é nosso entorno. Nós aqui. temos vários municípios com Então, problemas que estão lá embaixo no IDH. Melhoraram muito, mas nós estamos isolados. Como é que se consegue melhorar isso? O que eu queria fazer? Com investimentos, encurtar distância, mobilidade, rodovias, ferrovias, um projeto de longo prazo. Você tem que ter projeto de Estado, não de governo. Projeto de Estado se coloca para 30 anos. O que eu quero para o meu Estado daqui a 30 anos? O que eu preciso fazer? Projeto de governo é para você governar. Não é assim que funciona? Estado, tu vai projetar o Estado. Quais são os modais que eu vou usar? O aéreo, o rodoviário, o ferroviário, para ligar o portuário. Não é verdade? O que eu vou fazer para atrair aqui, nessa região? Investimentos externos. Investimentos, como? Precisa o quê? Estrutura, logística. Precisa logística, mas precisa o quê? Não é renúncia fiscal. Representatividade renúncia para fiscal. buscar. Precisa o quê? Dar condições para que as empresas venham se estabelecer numa política de 30 anos. Que eu vou ter menos pagamento de impostos, que eu vou ter um benefício para me instalar aqui. Porque a nossa distância é diferente, menos mão de obra, menos consumidores, né? O nosso estado é característica exportadora, e nós somos exportadores. Então, você precisa, para você ter um diferencial de custo para transporte, trazer matéria-prima e levar o produto acabado. Então, você precisa ter o quê? Um diferencial. Isso você precisa de incentivos fiscais. E dentro dessa proposta toda que você abordou, na minha opinião, muito bem, como é que você hoje, analisa... Porque no mundo das pessoas politizadas, na eleição passada, o projeto para Caçador para a região era
Cobalcini Federal, Saulo Estadual. Nós temos importantes lideranças, por exemplo, da indústria. O Gilberto Seleme está ali, é o homem da vez para assumir a Federação das Indústrias, ou seja, também estaria para somar forças, para ajudar a Caçadores Região, e de repente o Saulo não se elege. Essa carência regional. Você bem falou, nós ficamos aqui, estou imaginando aqui 300, 400 mil eleitores, uma região maior que isso. 100 deputados. Considera acima de 500 mil. O deputado mais próximo da 116 é o Curitibanos, Berlanda. Curitibanos. Berlanda. Canoinhas? Concórdia? Não tem. Concórdia tem o Sareta. Tem dois, Sareta. Dois. E tem o outro do PL, o vice-prefeito lá, que me deu bom branco agora, tá? Mas assim, ó, é naquela região para lá. Então nós na região, desculpe Não a expressão, amigo, amiga, de certa forma, em termos de representatividade, estamos... Estadual, não temos. Tem pessoas, deputados vêm, trabalham, fazem, tá, mas vou dizer assim, ó, é diferente um pouco. Para você, amigo, é mais ou menos assim. Nós votamos aqui num deputado de Rio do Sul. Ele tem lá X recurso para destinar. Se na hora que ele for fazer uma indicação, uma emenda, e o recurso, como sempre é limitado, o que ele vai fazer? Ele vai destinar o recurso para Caçador ou para Rio do Sul? Ele vai destinar para Rio do Sul e vai destinar um pouquinho para nossa Caçador. Tá? Mas se nós tivéssemos representantes, o pocão, o maior, que seria nosso, e o pouquinho para... Ainda bem que nós conseguimos, né? Apenas na eleição. Né? Então nós temos hoje, nessa eleição, eu realmente pedi voto por Caçador. Tá? Pedi voto e pedi voto por Cobalcini, no sentido para que ele pudesse se eleger deputado federal, e acho que isso é muito importante. Nós temos deputado federal. Lá ele é entre 513. Né? Aqui ele era 1 entre 40. É verdade? Então, hoje nós não temos nenhum de 40. Não estou dizendo que nós não temos, mas na nossa cidade, nossa região, não tem. Aquilo que tu falaste agora há pouco. Então nós precisamos ser claros nesse sentido. As pessoas vão trabalhar para a sua cidade, sua região, e esporadicamente vem, traz um compromisso com um grupo político, um compromisso com uma entidade, um compromisso com algumas pessoas, né? Traz, porque ainda mais vai trazer porque o ano que vem tem eleição também, né? Então, né, o grande cabo eleitoral do deputado é o vereador, é o militante, então, mas é normal, não estou dizendo que esteja errado isso, tá? Mas, sabe, Tony, então todo esse processo que a gente tem, a gente entende realmente que nós seremos prejudicados desse tipo. Ainda que conseguimos eleger um deputado federal, né, o Cobalcini, né, elegeu, está fazendo um bom trabalho, não é fácil trabalhar no governo. Tá no lá PDB, é bem diferente do que a Alesc. Lá é diferente, lá é 1 entre 513, tá? É bem complexo, mas assim, ó, tempo ao tempo. E trazer recursos para nós. E ter porta aberta em Brasília. É fundamental. Eu vi algumas entrevistas do Cobalcini, eu também o entrevistei em certa oportunidade, e eu vejo assim, ele tentando se acostumar à realidade de Brasília. Daí é uma visão minha aqui, não é o prefeito Saulo, sou eu. Em Florianópolis, o Cobalcini era ouvido para muita coisa. Sim. E em termos de região, Também. vamos falar Cobalcini. Lá em Brasília são 513 e tem uma fofoca lá em Brasília, aquela fofoca de... perdoe aí, viu? Você votou, mas eu vou dizer assim, aquela fofoca de Bolsonaro e de Lula. Sim, o direito e esquerda. Aquela briga, aquela trama, aquela acusação que não tem fim, e o Cobalcini, ele tem manifestado isso, que gostaria de que fosse diferente, em que isso baixasse e ele pudesse trabalhar. Ele foi em reunião da CCJ que ele saiu indignado, porque chegaram lá, discutiram 4 horas e não entraram na pauta da reunião. Não discute os projetos. Veja bem, o Brasil é um país continental. Né? Mas vamos falar em termos de senadores. Temos 81 senadores, né? Paraná tem 3, Santa Catarina 3, Rio Grande do Sul 3, São Paulo 3, 3, 6, 9, 12. 81. Quem que você acha que comanda o Congresso Nacional? Norte, Nordeste, Faz muito tempo então, assim, que o Nordeste manda. O Brasil hoje, me permita falar, o presidencialismo está na Constituição,
Mas o presidente ele tem que ter um respeito muito grande e uma paciência enorme Com o com Congresso. o Congresso. O Centrão, que está hoje lá, tem uma função muito importante, Não é bem estar hoje, Saulo, sempre esteve. que é híbrido, né? Que é todos os partidos e grupos de pessoas. É um grupo suprapartidário, que tem em si uma capacidade de evoluir muito rápido algumas situações ou de segurar por muito tempo ou outras. Então, o Brasil é um país que realmente precisa, é um país continental, que tem as suas dificuldades, né, locais. E isso faz com que, voltamos a falar, cada um defende seus interesses, tá entendendo? Então, como é que é sobre isso? Você, só para concluir, Santa Catarina acho que é o 7º produtor de impostos, 6º, 7º, e o 24º que recebe de retorno. Então, não precisa falar nada. É complexa a situação. Então, o poder político do Sudeste, vamos falar de Rio de Janeiro para cima, você tem o Centro-Oeste ali que tem um pouco mais de equilíbrio, tal, produtor e tal, mas do Sudeste, Norte e Nordeste, Jesus, é uma coisa impressionante. Então, é um autodefesa. Até aí tem que entender e respeitar, porque a produtividade está aqui, a riqueza está aqui, se produz aqui, e onde faz a distribuição, se distribui, não vou dizer conforme os interesses, mas conforme as necessidades. Saulo, nós viajamos, fomos a Brasília, fomos ao Nordeste, vamos retornar aqui para Caçador. Você é do PSDB e a gente ouve na cidade que o PSDB deveria ou deverá indicar o vice do Alencar se ele for à reeleição, e ele é virtualmente candidato. Isso a gente... alguém pode duvidar, mas é uma solução natural o Alencar ser candidato à reeleição. E aí nós temos no meio deste caminho, evidentemente que tem algumas disputas de liderança para ser o vice do Alencar. Isso é natural. Não tem nada errado ali. Mas existia, e existe, muita gente fala, não sei se seria um acordo, mas seria um senso comum de que o PSDB deveria indicar o vice. Agora Alencar vai para o PL, e eu já ouvi gente do União Brasil dizendo assim, não, agora o União Brasil ou lança o vice do Alencar ou está fora da coligação. Como é que você entende esse baralho, Saulo? Porque você concorreu 4 vezes. Em algumas das oportunidades, você teve que driblar tudo isso para chegar onde chegou. Como é que você analisa esse baralho aí? Tudo o seu tempo. Tudo o seu tempo. Você tem que respeitar o interesse de qualquer um. Qualquer um tem direito de ser candidato. Qualquer ele tem a vontade. Você não pode extirpar ele de ter esse desejo, essa vontade. Agora, ter o desejo, a vontade e ter a viabilidade é outra situação. Então, isso é um conjunto de fatores. Eleição é um conjunto de fatores, né? É o momento que as pessoas vivem, como é que elas estão hoje, né? Se elas estão contentes com a economia. Isso reflete no voto. Sabe que vota na reeleição, exemplificando. Na verdade, as pessoas não gostam de mudar muito. Gostam de mudar. Se está bem, não vamos arriscar algo certo que está errado. Não estou aqui generalizando que se está certo e errado. Estou falando de contextualização de eleições. Tá? Então, as pessoas normalmente, naturalmente, a reeleição, ela tem um fator mais fácil de se reconquistar a reeleição do que um novo candidato, tá? Só nesse sentido. Nós temos um grupo político e respeitamos todos os outros. E dentro do grupo político é normal que tem diversos partidos e diversas pessoas que têm todo o direito de pleitear. Pleitear e construir é uma situação normal. Eu sempre falo, mas tem algumas pessoas que elas tendem a destruir do que construir. E essas se perdem no meio do caminho. Porque você tem que ser um construtor. Você tem que construir, né? Ouvir todos, né? E fazer com que entenda em certo momento que, poxa, não é eu vou dizer que Quem não é? pode ser o candidato, não é? É uma situação de momento. Mas eu penso que nós, para a nossa cidade, além de ser grupo partidário, que para você ter um mandato, você tem que ter um partido. A legislação precisa ser assim.
Mas dentro do processo normal, o grande procedimento é que você consiga, o sucesso de tudo isso é que você consiga unificar os três, vamos dizer assim, os três setores, digo, o público, o privado e o institucional, para que possam convergir em projetos que possam avançar. Aquilo que tu falaste antes agora, de lideranças, processo. Eu acho que tem espaço para todo mundo nos mais diversos segmentos. Vamos dizer, nós, vamos dizer, no setor primeiro, segundo, terceiro setor. Não tem problema. Então, a nossa intenção é construir. E quem esteja mais bem preparado nesse processo, que esteja nesse alinhamento, que possa convergir. E não estou dizendo que o partido A, o B, o C, o D não tem direito, que as pessoas não têm direito. Quem sou eu para falar? Não posso ficar falando dos outros. Tem que falar de nós. Tem que falar o que a gente quer fazer. Não posso ficar falando que o outro fez aquilo, quer fazer. Não, deixa ele falar o que ele quer. Ele que tem que apresentar a proposta dele. Nós vamos ter a nossa proposta. O nosso projeto. Que com certeza, volto a falar, é a unificação de todos esses setores, convergindo, porque senão não funciona. Tá? E dentro desses setores sempre tem uma outra pessoa que tem o seu apadrinhado, que gostaria de ser, é normal. Então, a ideia é construir. Então, eu sempre falo, tem que ser construtor. Tá? E uma base bem firme, né? Porque não adianta você levantar lá e se não tiver base, ela vai sucumbir. Né? Se não tiver uma bem estaqueada, bem estruturada, ela cai. Então, e fazer com que consiga o sucesso tudo, que a mensagem chegue ao cidadão. Esse é o principal objetivo, porque o voto é uma transferência de confiança. Amigo, amiga, de novo eu aqui, não é o prefeito, sou eu. Essa questão é mais ou menos, quem curte aí, é mais ou menos como no jogo do truco. Trucar qualquer um pode. Agora, para ganhar, tem que ver quem tem a carta maior, quem agrega mais. Saulo, você é um articulador, sempre foi. Eu nunca vi o Saulo se envolver em polêmica, com posições radicais, etc. O Cobalcini também nunca viu o Cobalcini comprar, salvo uma outra situação na Assembleia, tal, de comprar uma briga de frente. Vocês são as duas maiores lideranças de caçador, digamos assim, dos últimos 25 anos, talvez. Como se enfrentaram na eleição, porque o cenário me parece que indica que o MDB terá candidato a prefeito, como se enfrentar sem perder o objetivo comum teu e do Cobalcini, que é fazer o melhor para caçador e para a região? Eu acho que a gente tem que respeitar a todos os partidos e todas as pessoas que têm a vontade de ser candidato. Eu acho que nós não podemos cercear eles. Né? Sempre penso em entender, porque dentro de cada partido as pessoas têm, do seu grupo político, eles entendem que pode e tem um projeto que possa ser melhor para a cidade. Então, eu volto a falar, o sucesso de tudo isso é que essa mensagem chegue ao eleitor e que esse eleitor acredite em uma dessas propostas, não é verdade? Então, nós já participamos do PSDB, a gente, olha, a última que nós tivemos junto com o PMDB, acho que foi em 2000, e ela vai ter que ser candidato. Depois, de lá para cá, só pauleira. Ou seja, inclusive o Cobalcini foi contra mim em 2008, uma eleição pesadíssima. Né? Eu era a reeleição, fui a reeleição, nós ganhamos por 2.700 votos aquela vez, 51% contra 4 candidatos. Então, assim, foi uma eleição difícil. Mas nós sempre convergimos no que a eleição é o momento. Nós sempre convergimos na nossa cidade, na nossa região. E muito melhor, e muito mais hoje. Então a gente tem que... Porque ele é uma liderança, eu não estou aqui para rasgar. Pô, tem que respeitar as conquistas das pessoas. Como todos que tiveram sucesso, tem que respeitar. Eu não tive sucesso na eleição por um conjunto de fatores, por escolhas que eu fiz. Né? Mas até, pode dizer assim, foi importante nesse momento, né, para que a gente possa restabelecer. Eu continuo fazendo tanto política, mas então agora nesse momento, essas lideranças, tem muitas outras lideranças que estão juntos. Volto a falar, ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de grupo político. E quando eu falo grupo político, não é só o partidário, é o institucional, é o privado. Né? Quando falo institucional, é tudo que se imaginar. Então, que as pessoas vivem nesse processo. Então, eu acho que
nós precisamos ter muita clareza e respeitar o pleito, respeitar as vontades das pessoas. Quem vai decidir é o eleitor, você que vai decidir quem você vai colocar na cadeira, de prefeito e de vereador. Tá? Essa é a sua grande oportunidade. Passada a eleição, não tem problema, vamos reconstruir, vamos trabalhar. Né? Ele tem mandato, vai continuar, outros vão fazer, e vamos respeitar todos aqueles que foram vencedores e, né, que apresentam as propostas, que não tiveram sucesso por suas diversas dificuldades. A gente tem que entender cada momento, também tem que respeitar, e é uma construção. Então, tudo é seu tempo, mas eu entendo que a eleição é um momento, é que nem um campeonato de futebol. Diversos times participando, a torcida lá, torcendo, né, um juiz apitando para ver que dá certo, né, e aquele que marcar o gol, que fazer chegar a mensagem para o cidadão, vai ser o vencedor. Tem que cuidar da defesa, né? Saulo, é muito provável que você esteja engajado na campanha no ano que vem? Ah, sim. Não é provavelmente. Eu estou no grupo político, no sentido que eu falo do grupo político. Respeitando a todos e aqueles que têm, mas por convicção, por estar junto com o Alencar, eu não poderia ficar falando algo diferente disso. É contrassenso. Você tem que ter posicionamento e postura. Só o Alencar amanhã pirar, ficar um doido, o Alencar se pirou, não deu? Mas eu não sei algo que possa denigrir a imagem dele e dizer que eu não vou participar, porque eu vejo ele com muita vontade, muito trabalho, muita dedicação, e é um momento que nós estamos passando por um Brasil complexo na eleição, que a gente precisa avançar, ajustar, mas eu vou estar junto no grupo, né? Estarei junto no grupo, trabalhando, e respeitando todos aqueles que possam ser candidato, porque eu não sou candidato. O Saulo pode ajudar a transferir votos? Eu não posso dizer isso, quem tem para dizer é o cidadão, eu não digo nada. Tá? Porque eu vou ter as minhas escolhas por acreditar, por conhecer, como os outros também vão fazer suas escolhas, por acreditar, por conhecer e depositar o seu voto de confiança. Saulo, ficou alguma coisa faltando que você gostaria de dizer e eu não lhe perguntei e você também não falou de forma clara? Não, eu acho assim, que eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui contigo, né? Existem alguns momentos na vida que você, o Saulo desapareceu, tem que submergir, você não pode, às vezes, entenda bem. Os políticos falavam em lamber as feridas. Nada disso. Submergir significa você dar o tempo ao seu tempo. Ou seja, você entenda, quando você tem um instrumento, que é uma caneta, que é um mandato, a caneta é um instrumento que as pessoas te dão para você, certo? Eu não tenho mais, então eu não posso fazer sombra. Na verdade, eu não sou mais prefeito. Eu fui prefeito. Então eu não sou prefeito hoje. As pessoas me chamam, cara, o seu Nélio Mendes, se tivesse aqui, era prefeito, né? O seu Lucir, que está ainda, tá? Só quero agradecer ao seu Lucir por diversas vezes, porque esse foi uma pessoa que me deu muita oportunidade e me mostrou muito em termos de trabalho, de organização, de metodologia. Aprendi muito com o seu Lucir, tá? E eu vi a emoção de vocês dois no dia que você renunciou ao mandato, você e o seu Lucir. Eu tenho uma foto guardada aí que mostra bem aquele momento daquele dia, seu Lucir. O Alencar tem se referido a você em vários momentos, eu presenciei, como o sempre prefeito Saulo. Você não perde, né? Não é porque você, cara, que nem você foi presidente, alguma coisa vai chamar presidente, governador é governador. Então, assim, não é pecha, não é mandato, mas é uma função que a gente teve, certo? Seja ela qual função que você tem. Então, eu só tenho a agradecer, mais uma vez, por todas as oportunidades que eu tive. Estou aí, estou reconstruindo, trabalhando dia a dia, construindo, normal, natural, na iniciativa privada, política, institucional, estou trabalhando, mas eu não tenho mandato. Então, não tem que ficar aparecendo em situações que eu não estou. E nem preciso. Nem preciso. Por quê? Porque eu posso trabalhar e auxiliar de diversas maneiras, sem estar lá na foto, sem estar no trampolim. Eu detesto. Sem tanta exposição. Eu sempre detestei exposição. Não é detestei exposição, vou falar assim. Eu não gosto disso, eu gosto do trabalho. Eu gosto de levar as pessoas para. Você está falando da exposição gratuita, querer pegar carona em tudo que ocorre. Cara, tá louco. Eu acho que tantas coisas que nós fizemos e organizamos tranquilo, que deu sucesso. Algumas coisas você não pode expor, porque daí desanda tudo, né? As vaidades das pessoas. Não é grupo político ou partido, não. É pessoas. O maior segredo, a maior dificuldade que nós temos hoje não é só fazer gestão dos outros,
É fazer gestão de si próprio. Quando você olha para o espelho, pô, diz, quem és tu? Eu não te conheço, mas você mudou? Não é assim que funciona? Então nós estamos vendo um mundo muito complexo hoje, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de calma, de serenidade. Não é fácil, né? Não é fácil vivenciar o dia a dia, mas assim, ó, tudo ao seu tempo. As coisas acontecem. Então, nesse momento, eu só tenho a agradecer a todos, né, pela oportunidade que eu tive de ser e que estou aqui ainda hoje e vou continuar. Os projetos continuam na minha vida profissional, na minha vida pessoal, na minha vida política, né, porque você não vai... Pô, tenho candidato, fui em 2002, a última, 2002, né, que fui um deputado federal aquela vez. Então, são 21 anos. Então, só que tudo deve ser equilíbrio. Mas na retaguarda o bicho pega, cara. O bicho pega, né? Conversa, tal. Sempre no sentido, vai, avança, converge, como se comunica. A grande dificuldade chama-se comunicação. As pessoas têm dificuldade de se comunicar, é impressionante. Esse é o maior desafio que a gente tem. Mas era isso que eu queria dizer. Tá? Agradecer, gratidão a todos, gratidão mesmo, tá? E estamos sempre aqui, enquanto Deus nos permitir, nesse ciclo, que a gente possa ser um instrumento, só isso que a gente quer. Saulo, obrigado. Eu te agradeço por você ter vindo aqui e falando das questões políticas, abrindo o coração em várias questões, desfazendo algumas conversas que existem por aí afora. Eu me sinto honrado e muito feliz de você ter vindo aqui, porque, amigo, você que nos assiste, em termos de apresentação, de representatividade, eu acho que os papéis tinham que ser diferentes. Eu estou aqui apresentando o Saulo hoje, mas o Saulo quase dispensa apresentações em Caçador Região. Talvez o correto fosse o Saulo apresentar a mim, Tony Corrêa, que apesar de conhecer a região, não chego nem perto do conhecimento daquilo que o Saulo tem. Mas eu te agradeço, você, amiga, você, amigo, pela audiência que tem nos dado com os nossos entrevistados.